Jesus. Eu confio em vós. Eu confio em vós. Peçamos à doce Virgem Maria, que aqui veneramos com o título de Nossa Senhora dos Prazeres, que durante esta semana que estamos iniciando hoje, nos cubra a nós e a nossa família com o seu manto sagrado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora dos Prazeres, rogai por nós. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Podem se acomodar? Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos, queridas irmãs em Cristo Jesus, irmãos e irmãs que nos acompanham também através da internet, hoje, com toda a igreja, nós estamos celebrando o 9º domingo do tempo comum. Depois de termos vivenciado a Semana Santa, a Quaresma, depois de termos celebrado todas as solenidades, a Santíssima Trindade, a Ascensão do Senhor, e a última festa que nós celebramos foi agora na quinta-feira passada, a festa de Corpus Christi. Então, depois de termos vivido todas as festas e solenidades, a igreja, ela retoma o tempo comum. E, ao contrário do que o nome diz, o tempo comum não é um tempo qualquer. O tempo comum, que são exatos 34 semanas, 34 domingos, é um tempo muito forte. É um tempo onde nós vamos conhecer melhor a Jesus. Se nós, de fato, somos apaixonados por Jesus, nós temos que conhecer Jesus, conhecer os seus gestos, conhecer as suas palavras, as suas atitudes, para que nós possamos ser como Jesus é, ou pelo menos nos parecer com Jesus. Então, hoje, nós retomamos o tempo comum. A cor litúrgica deste tempo é a cor verde, que na verdade é o tempo maior da igreja, de mais duração. Como eu disse, são 34 semanas, então que a gente possa viver bem, participando das missas, ouvindo a palavra, para que nós possamos conhecer Jesus e o conhecendo, possamos imitá-lo melhor. Voltando aqui para a nossa reflexão, hoje nós celebramos, portanto, o 9º domingo do tempo comum. O tema da liturgia deste domingo, na verdade, são dois: a fé e a universalidade da salvação. São os dois temas que permeiam a liturgia deste domingo. O mais forte deles é a fé. Como nós sabemos, quando Jesus realizou os seus gestos de libertação, quando Jesus curou os doentes, quando Jesus curou os leprosos, devolveu a vista aos cegos, libertou as pessoas que estavam possuídas pelo demônio, Jesus, fazendo todos estes gestos, ele estava manifestando toda a bondade, todo o amor e toda a misericórdia de Deus. Então, quando nós olhamos para Jesus, nós estamos vendo o próprio Deus, que veio ao mundo para nos libertar, para nos trazer a paz, para nos trazer a salvação e, sobretudo, a libertação. Quando nós olhamos para os evangelhos, nós vemos que todas as vezes que Jesus curou alguém, ele sempre disse: pela tua fé você se curou, pela tua fé você se salvou. Então, lembrem-se, Jesus sempre quando curava alguém, ele fazia questão de dizer: vai, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Então, como eu dizia, um dos temas da liturgia de hoje é a fé. E o que é a fé? A fé é algo que nós adquirimos de Deus. Deus nos dá o dom da fé.
através do batismo, através de uma experiência forte com Ele. A fé é uma semente que foi plantada no nosso coração. E nós temos que fazer com que esta semente, ela cresça. Não é Deus que vai fazer a fé crescer em nós. Somos nós que temos que trabalhar para que a fé que nos foi dada por Deus, ela possa crescer, ela possa produzir frutos. E como é que nós podemos fazer esta fé crescer? Através da oração, através da escuta da palavra, através da Eucaristia e através dos irmãos e irmãs, através da caridade. Então, fazendo isto, nós fazemos com que a fé cresça. A fé não é algo que está guardado dentro de uma gaveta, onde nós abrimos, pegamos e sentimos. Não. A fé é um caminho. É um caminho que nós fazemos. Então, a cada oração que eu faço, a cada missa que eu participo, a cada irmão que eu ajudo, eu estou fazendo com que a fé, ela vá crescendo dentro de mim. A fé é algo abstrato. Nós não vemos a fé, nós a sentimos. E é a fé que nos traz esperança. É a fé que nos faz superar os momentos difíceis da nossa vida, os momentos em que nós percebemos que não existe mais saída diante de uma doença grave, diante de uma dificuldade, diante do desânimo. É a fé que nos ajuda a ter esperança, acreditar que nós possamos superar aquelas dificuldades que estamos passando. Fé, um dom, um presente que nós temos que cultivar para que possa crescer. E o Evangelho de hoje nos mostra um homem que teve uma grande fé. E a fé deste homem fez com que até Jesus ficasse admirado. O Evangelho de hoje nos apresenta um homem, um soldado, ou melhor, um general, um centurião, que era um general romano, muito poderoso, que tinha mais ou menos 100 homens para comandar, um homem poderoso, um homem forte. E este centurião, do qual nos fala o Evangelho, tinha um empregado, que ele estimava muito este empregado. Mas o que aconteceu? Em um determinado momento, este empregado ficou doente. Nos diz o evangelista que ele estava quase morrendo. E este soldado, este general, apesar de toda a sua autoridade, de toda a sua força, ele se lembrou de Jesus. E pediu que alguns judeus anciãos fossem até Jesus e pedisse para ele vir até sua casa, para curar o seu empregado. Estes anciãos foram e disseram a Jesus: olha, Jesus, tem um soldado romano, um general, que está pedindo a sua visita. Este general, apesar de ser romano, apesar de ser soldado, apesar de estar dominando o nosso território, é um homem muito bom. Ele até construiu uma sinagoga, uma igreja para nós, então vai lá. E Jesus prontamente se colocou a caminho. Quando Jesus estava mais ou menos na metade do caminho, este general romano mandou alguns amigos seus dizer a Jesus. Eles foram e disseram a Jesus: olha, Jesus, não precisa mais ir até a casa do general, porque ele pediu para te dizer que ele não é digno de que tu entres em sua casa. Mas se o Senhor disser uma só palavra, o seu empregado será curado. E quando Jesus ouviu os seus amigos dizerem isto, Jesus ficou maravilhado. Nos diz o Evangelho que Jesus ficou maravilhado com a fé daquele romano, daquele soldado. E Jesus até mesmo disse que nem em Israel ele viu tamanha fé. Amados irmãos e irmãs, olhando para este episódio do Evangelho, nós podemos tirar algumas mensagens também para a nossa vida. Quando nós vemos o soldado romano, nós percebemos que ele era romano. Na cabeça do judeu, quem não fosse judeu, ou seja, quem fosse estrangeiro, não era merecedor da graça de Deus, não era merecedor do milagre. E o general era romano, não era judeu. Mas Jesus, mesmo sabendo que ele não era judeu, foi até a casa dele. Ou melhor, nem chegou a ir até a casa, atendeu o pedido daquele soldado. Quando nós olhamos para o soldado romano,
nós podemos pegar alguns exemplos para a nossa vida. O primeiro exemplo que fica para nós daquele soldado é a sua fé. Este romano, este soldado, mesmo não sendo judeu, como eu disse, mesmo sendo pagão, mesmo não tendo nenhuma religião, ele tinha uma grande fé no seu coração. E ele confiou que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus poderia realizar uma graça e um milagre na sua vida, que era curar o seu empregado. Este soldado, ele teve fé, ele acreditou. E por ter fé, por ter acreditado, ele recebeu a graça de Jesus. Jesus nem chegou até a casa deste oficial. Ele apenas disse para Jesus dizer uma palavra. Ele apenas confiou na palavra de Jesus, nem na presença, na palavra. E Jesus curou o seu empregado. Amados irmãos, aqui nós temos que nos perguntar: como vai a nossa fé? Será que nós de fato acreditamos em Jesus? Será que nós de fato confiamos que Jesus pode realizar graças, bênçãos, milagres na nossa vida? Será que nós temos a mesma fé daquele soldado que nem era judeu, era pagão? Esta é a primeira mensagem, a nossa fé. Como está a nossa confiança em Deus? Como está a nossa confiança em Jesus? Eu acredito que Jesus pode realizar graças e bênçãos da minha vida? Esta é a primeira mensagem. A segunda virtude do soldado foi a sua humildade, porque o soldado era um general. Ele até mesmo disse no Evangelho: eu digo aos meus soldados, vem, e ele vem. Eu digo aos meus soldados, fazer isto, e eles fazem. Então, teoricamente, este general não precisava pedir nada a ninguém, ele tinha tudo. Mas não, ele foi humilde, ele reconheceu a grandeza de Jesus. E até mesmo disse que somente uma palavra que Jesus dissesse iria resolver a situação dele. A humildade era a outra virtude do general. Aqui nós temos que nos perguntar: será que nós somos humildes? Será que nós reconhecemos Jesus como Senhor da nossa vida e da nossa história? Muitas vezes nós temos a falsa impressão de que podemos tudo, de que fazemos tudo, de que com a nossa inteligência, com a nossa força, com a nossa beleza, com o nosso dinheiro, nós podemos fazer aquilo que nós desejamos. E o Evangelho de hoje nos mostra justamente o contrário. Aquele centurião tinha tudo, mas ele foi humilde em reconhecer que sem Jesus, sem a palavra de Jesus, ele nada podia fazer. Que nós também, meus queridos irmãos e irmãs, tenhamos esta mesma humildade, reconhecer Jesus como Senhor da nossa vida e da nossa história. E a última virtude do centurião foi a sua fraternidade. O centurião, quando foi atrás de Jesus, ele não pediu para curar a si mesmo, ele pediu para o seu empregado. Ele não estava preocupado com ele, ele estava preocupado com o seu empregado. Ele pediu que Jesus curasse o seu empregado. Vejam, o centurião não pensou somente em si, ele pensou no outro, ele se preocupou com o outro. E aqui nós temos que nos perguntar: será que nós estamos nos preocupando com o outro? Porque muitas vezes nós podemos ter uma fé egoísta. O que é uma fé egoísta? Eu quero receber graça somente para mim. Eu quero que Jesus resolva somente os meus problemas, as minhas dificuldades. É claro, nós temos sim que pedir que Jesus nos dê a sua graça, mas nós temos também que aprender a rezar pelo irmão, a rezar pelo outro, ir atrás daqueles que precisam de uma palavra de conforto, de uma palavra de coragem, aqueles também que passam por necessidades de ordem material. Quantas pessoas que nós vemos por aí passando necessidade, quantas pessoas excluídas, quantas pessoas que vivem à margem da sociedade. E nós, será que olhamos também para essa realidade? Então, nós temos que aprender a nos amar, a nos ajudar uns aos outros,
Isso significa viver a fé. Então, deste soldado pagão, romano, nós aprendemos 3 grandes virtudes: a fé, a humildade e a fraternidade. Nós cristãos temos que cultivar estas virtudes no nosso coração. Sem isto, nós não iremos viver uma fé verdadeira. E o evangelho de hoje nos mostra justamente isto. Aquele homem, aquele soldado, era pagão, não tinha religião nenhuma. Mas mesmo sem religião, ele deu um testemunho de fé. Isso nos mostra o quê? Que não depende somente da religião para que nós possamos dar testemunho de fé. A fé, nós podemos dar testemunho, nós temos que dar testemunho dentro da igreja, dentro da fé católica, mas nós temos que dar testemunho lá fora também. A fé é para todos, e por isso que uma das mensagens da liturgia de hoje é esta: a universalidade da fé. Todos, sejam católicos, não católicos, todos receberam o dom da fé. Então cabe a nós darmos testemunho da nossa fé. Não basta dizer sou católico, não basta dizer vou à missa. É no dia a dia da nossa vida, é nos nossos gestos que nós testemunhamos se temos fé ou não temos fé. Não é a religião somente que vai nos salvar, é a nossa fé, é o nosso testemunho de fé. O soldado romano é o exemplo disso. Nos dias de Jesus, os amigos do soldado disseram: ele é um homem bom, ele é um homem bom, nos ajuda, ama a nossa nação. E aqui nós temos que nos perguntar, quando nós saímos lá fora, quando as pessoas olham para nós, elas dizem que nós somos católicos ou que somos pessoas boas e generosas? Primeiro, as pessoas devem dizer: ele é um homem bom, ela é uma mulher generosa, são pessoas boas e são católicos. Então, nós temos que dar este testemunho. Muitas vezes, nós olhamos para a aparência, né? Ou dizemos: não, mas aquela pessoa não vai para a igreja, então aquela pessoa vai ser condenada, porque não vai para a igreja. Ou nós olhamos somente para a cara da pessoa e dizemos: essa pessoa aqui, com certeza não vai se salvar. Nós julgamos. Somente Deus conhece a fé das pessoas. Somente Deus conhece o coração e a fé das pessoas. Então, meus queridos irmãos e irmãs, que nós possamos pedir a Deus que nos dê estas 3 virtudes: a fé, a humildade e a fraternidade, para que nós possamos alcançar a nossa salvação. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.